Boa noite a todos que estão presentes aqui na casa. Boa noite a todos que estão online. Vamos à nossa penúltima reunião na terça-feira à noite. Terça-feira seguinte da semana que vem é a nossa última reunião na terça-feira. Encerra agora em dezembro. E as palestras, os nossos encontros noturnos de exposição voltarão a ocorrer a partir de março do ano que vem, nas quintas-feiras às 19h30. Também lembrando aos que estão assistindo, aos que estão presentes, que no dia 24/12, uma quarta-feira, e no dia 31/12, que é uma quarta-feira, a casa não abrirá. Agora, nesse momento, antes de passar a palavra para a nossa amiga Mariana, vamos fazer uma prece para nos concentrarmos, nos harmonizarmos com o ambiente e depois aproveitarmos as palavras dela. Meu Senhor Jesus, Espíritos amigos, muito obrigado por essa noite aqui reunidos, muito obrigado pelo ano de trabalho que tivemos, pelo ano de estudos e que tenhamos conseguido chegar ao fim deste ciclo, que se aproxima agora, com mais tarefas realizadas do que pendências deixadas para trás. E na noite de hoje, pedimos as bênçãos dos amigos espirituais para que inspirem nossa expositora da noite em suas palavras. Muito obrigado a todos pelos presentes e vamos passar a palavra para a Mariana. Muito obrigada, boa noite a todos que nos acompanham presencialmente e pela internet também. É sempre muito bom conversar um pouquinho, trazer um pouquinho da nossa doutrina, né, com temas tão relevantes. Hoje, especialmente, é um tema que eu tenho sempre muito carinho e muito prazer em falar. É um tema que me toca profundamente, que é a relação entre pais e filhos, que é um compromisso de amor. Esse é um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 4 e 14, e no Livro dos Espíritos, em questões específicas, que vocês podem encontrar também nas leituras. Então é um tema sempre bastante sensível, como todos que envolvem as relações humanas. Mas a relação entre pais e filhos, à luz da doutrina espírita, não começa no nascimento e nem termina no desencarne. É um compromisso que vem de longe, que tem por objetivo o crescimento moral de todos os envolvidos. Muito antes da gente estabelecer as nossas relações sociais, a gente estabelece os laços familiares. E o Evangelho nos lembra que o lar é o nosso primeiro centro de experiências reencarnatórias e é sempre cuidadosamente planejado. Na família, os espíritos que já caminharam juntos retornam unidos por laços de afinidades ou por débitos que precisam ser reparados. Os laços consanguíneos não se limitam à carne. Os laços espirituais são muito mais profundos e a família terrena é uma oportunidade do reencontro. A encarnação é um meio que o espírito tem para aprender, progredir, sofrer as provas e reparar as faltas. E a família é o cenário e é também o instrumento para esse progresso. A gente às vezes não se dá conta, mas ninguém nasce no lugar errado. Todo mundo está onde tem que estar. Não existe azar, não existe sorte, não existe lugar trocado, nem coincidência.
Existe sempre um propósito. Todos nós estamos exatamente na família que a gente deveria estar. E isso faz com que a gente possa refletir em relação às diversas configurações familiares também. Por que às vezes a gente se aproxima de alguns núcleos familiares dentro da nossa própria família? Por que as famílias se estabelecem de uma forma ou de outra? Às vezes os filhos não vêm pela maneira biológica, né? Às vezes os filhos e os pais se reencontram através de outras maneiras, como a adoção. Também são reencontros, também estão planejados e também servem para a gente aprender, evoluir e passar por tudo que a gente tem que passar juntos. As famílias mais modernas, com laços de diferentes configurações, como as famílias com 2 pais, 2 mães, também são berço onde o amor pode florescer de forma muito bonita, muito pura, e aí também pode se dar um caminho para a evolução desses filhos de uma moral muito elevada. Então existem muitos caminhos para que todos os tipos de pais, todos os tipos de mães, todos os tipos de filhos encontrem o seu propósito e encontrem os seus caminhos dentro das suas configurações familiares. Os filhos são espíritos que retornam à escola da vida. Nem todos que estão assistindo a essa exposição vão se identificar como pais, mas todos vão se identificar como filhos. Então, quando a gente não conseguir fazer a relação, porque não temos a experiência da paternidade ou da maternidade, vamos pensar na paternidade e na maternidade dos nossos pais, porque todos somos filhos. Então, vamos fazer essa relação, essa reflexão. A infância é o momento em que o espírito reencarnado se encontra mais maleável, acessível ao aprendizado moral. É como se Deus preparasse, colocasse cada espírito antigo, experiente e por muitas vezes endurecido, dentro de um corpo pequeno, para amaciar esse espírito. A infância suaviza a alma e permite que os pais possam ajudar a reorientar, a conduzir aquele caráter que vem de muitas marcas de outras vidas. Se esse espírito vem endurecido, vem de forma difícil, resistente, fica muito complicado, por vezes até ficaria inviável. Então tudo é muito planejado pela espiritualidade, porque ninguém resiste a uma criança, né? Na sua pureza, na sua doçura, então fica muito mais fácil da gente conduzir. Os pais têm a missão de auxiliar o espírito que renasce, guiando, educando e oferecendo valores que possam corrigir alguma tendência negativa que pode vir desse espírito, né? Então, o papel dos pais é de uma importância incrível, é de dar essa base moral, de dar essa condução pelo caminho correto. Mas a gente tem que lembrar, os pais não são donos dos filhos, são guias temporários. É como receber um hóspede muito especial, que veio para aprender, mas que também veio para ensinar. Para as famílias que têm mais de um filho, podem pensar, nossa, fisicamente se parecem, mas o jeito é completamente diferente, eles são muito diferentes, como pode? Se foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, na mesma casa. Muitas vezes é o mesmo pai, a mesma mãe, mas em situações, em condições, em momentos de vida diferentes, isso também influencia. Mas também influencia quem é cada espírito daqueles, que podem ser sim muito distintos e normalmente são, porque cada um traz o seu próprio passado, as suas conquistas e as suas dificuldades.
Os laços são formados por esses reencontros sucessivos através das reencarnações. Os pais e os filhos normalmente se procuram, se reencontram e se ajudam. Por isso é importante que o espírito esqueça o seu passado, para que possa recomeçar e construir o seu caminho novamente. Cabe aos pais ajudar a desenvolver novas virtudes para que ele não repita os erros antigos. Imagina que difícil seria essa convivência se a gente lembrasse do que aconteceu nas vidas anteriores. Muitas vezes, pais e filhos trazem questões difíceis de outras vidas, de outras encarnações. E se a gente não tem esse esquecimento providencial, a gente talvez ficasse mexido com essa situação. Talvez a gente não conseguisse superar isso, né? Para fazer o nosso papel de pais e mães da forma correta. Os pais têm uma missão sagrada, que é desenvolver moralmente os filhos, levando-os a caminhar pelo bem. Educar não é uma opção, é um dever espiritual. Quando a gente assume a responsabilidade de receber um filho, de receber uma criança na nossa vida, a gente tem que pensar se essa criança cabe na nossa vida. Em que sentido? Em todos. Se cabe, se a gente vai ter tempo para dedicar na criação desse filho. Se a gente vai ter condições morais, emocionais, espirituais, financeiras, logísticas, tudo isso tem que entrar nessa conta, porque a gente assume uma responsabilidade muito séria. Não é só, a gente pensa nos filhos ali como bebês, como crianças, mas os filhos e os pais têm um vínculo para sempre, para além da vida encarnada, né? Para depois até do desencarne. Esse laço é muito profundo. Por isso que muitas vezes alguns débitos são, na tentativa da gente reparar alguns débitos com alguns espíritos que a gente precisa reparar, a espiritualidade tenta de diversas maneiras estabelecer essas relações. Com amizade, encarnam como amigos, encarnam como irmãos, encarnam como colegas, vizinhos, tios, primos, diversas configurações. Mas quando a coisa é dura, é difícil, aí vem o laço maior, que é de pai e filho. Porque nesse formato, nesse laço que é tão profundo, se a gente não consegue reparar, bom, aí a gente tem uma longa estrada pela frente, porque esse é um laço muito forte. Kardec faz uma pergunta sobre o que é, como é que a gente pode fazer para conduzir esses filhos? E os espíritos respondem: a educação é um instrumento mais eficaz para domar os instintos e formar o caráter. A educação moral, espiritual e emocional é parte central da missão dos pais. Não basta fazer o básico. A gente precisa sempre ir além pelos filhos. A gente precisa ensinar o que é certo, o que é correto, o que é aceitável socialmente, o que é adequado moralmente. Mas a gente também precisa proporcionar a educação espiritual, a educação emocional. E aí a gente tem que refletir: eu consigo dar conta? Eu estou preparado para essa missão? A gente nunca vai estar 100% preparado, mas a gente está disponível para crescer junto, para assumir essa responsabilidade, para assumir as consequências de receber esse espírito que vem para a gente como um presente, para que a gente possa, a partir dessa relação profunda, curar coisas não só nesse espírito que vem, mas no nosso próprio. A gente está disponível para isso? Às vezes, os pais recebem filhos dóceis, fáceis, que são espíritos irmãos,
companheiros de muitas jornadas, que vêm para nos auxiliar, para facilitar. Em outras vezes, recebem filhos mais desafiadores, porque são espíritos com quem houve algum conflito, algum desencontro, ou com quem a gente tem algum débito. E em outras vezes, o filho é o educador dos pais. Muitas vezes, os pais precisam se reeducar por conta da vinda de um filho. Esse é um desafio, porque quem é pai e mãe acha que quando nasce o filho, já se estabelece aí uma relação de eu sei mais, tu sabe menos, e na espiritualidade nem sempre é assim que funciona. Às vezes esse espírito que está vindo é um espírito muito sábio, que vem para nos ensinar. E a gente vai ter a humildade, a gente vai ter a sensibilidade, a gente vai ter o preparo emocional para conseguir entender esse filho. A vida inverte os papéis sem cerimônia. Quando é necessário ensinar o amor, humildade, paciência ou a renúncia. A doutrina espírita nos convida a enxergar para além do comportamento dos nossos filhos. E aí a gente tem que se perguntar: quem é esse espírito que Deus confiou a mim? Do que ele precisa? E o que ele veio me ensinar? Essa pergunta, ou essas perguntas, a gente precisaria fazer diariamente, porque é desafiador. E às vezes a gente esquece qual é o nosso papel nessa relação. Às vezes essa relação não está num momento bom. E esse desequilíbrio afeta toda a família. A relação de pais e filhos nem sempre é uma relação bonita, florida, fácil. Muitas vezes é tensa, é complicada, é desafiadora, adoece as relações todas na família. Mas agora a gente já sabe por que isso acontece. E também já tem uma luz nesse caminho. Vamos pensar à luz da doutrina. Vamos buscar as respostas lá no Evangelho, no estudo da doutrina, na prece, na reflexão. Um lar, quando está tenso, não é um lar fracassado. É um lar que está em tratamento. Os conflitos, às vezes, apontam para histórias muito antigas. E o presente é a chance que a gente tem de fazer diferente. Por isso ele tem esse nome, é um presente. A gente ganha esse presente. A gente ganha essa nova chance. Se a gente não consegue resolver nesse momento, isso vai acumular para uma próxima encarnação. A paciência, a disciplina amorosa, a conversa firme e doce, o exemplo, tudo isso é argamassa espiritual que vai ajudando a construir, vai solidificando essas relações. Não existe criança difícil, existe um espírito que está numa luta íntima. Não existem pais imperfeitos. Aqueles que se propõem ao papel da maternidade, da paternidade, são pais que estão em processo, em aprendizado. Não existe família problemática, existe uma família que está em evolução. A gente pode mudar esse pensamento desde que a gente esteja se propondo a abrir o nosso coração, a abrir a nossa mente para esse outro tipo de entendimento dessas relações. Ser pai e mãe é amar com um propósito. Qual é o meu propósito enquanto mãe? Qual é o propósito enquanto pai? É conduzir essa criança da melhor forma, é conduzir esse espírito até que a gente tenha certeza que está no caminho certo e enfim a gente vai poder descansar. É colocar limite sem agressividade. É orientar esse espírito que vem
com firmeza, mas sem autoritarismo. Porque a autoridade a gente conquista, a gente não impõe. E a gente conquista com exemplo. Quando a gente consegue instruir com clareza, sem humilhar, e acolher as falhas, os erros, sem acobertar, ensinando que tudo tem uma consequência, mas que a gente vai estar ali, junto, para ensinar, para amparar e para reconduzir, sempre que for necessário. A autoridade espiritual que a vida confia aos pais é baseada no amor e não no medo. Toda autoridade sem amor vira imposição. E todo amor sem autoridade vira negligência. Quando a gente consegue estabelecer essa balança de ternura e responsabilidade, aí a gente encontra um equilíbrio. Nem sempre somos somente os professores dessa jornada. Às vezes os filhos vêm com luzes que a gente não tem. Ensinam sensibilidade, tolerância, compaixão, alegria, disciplina, espiritualidade e coragem. Somos alunos e mestres ao mesmo tempo. Quem nunca encontrou aquela criança que vem, parece muito espiritualizada, numa família que nem pensava sobre isso? Está aí um ensinamento. Ela veio para sensibilizar essa família para esse lado. Nos momentos de maior conflito, a gente precisa lembrar que a família é como um hospital, onde todos são pacientes que necessitam de cuidado e, ao mesmo tempo, são os cuidadores uns dos outros. Todos precisamos de cura, de carinho e de compreensão. Todos. Até os filhos ou os pais mais difíceis. Uns vão conseguir andar mais rapidamente por esse caminho, outros de uma forma mais lenta, com mais pedras, com mais tropeços, mas todos devemos caminhar juntos. A família é o primeiro laboratório das nossas emoções. Cada renascimento dos vínculos entre pais e filhos é um convite à reparação, à evolução e à renovação. Para finalizar, que possamos compreender os nossos filhos como espíritos imortais e não uma miniatura da gente, não realizadores de sonhos que a gente não pôde realizar. Nossos filhos são outros, são diferentes de nós, mas aprendem conosco, ensinam a gente também. Que a gente possa viver a educação com responsabilidade e com doçura. Que possamos ser autoridade com afeto e usar o lar como um lugar de cura e de aprendizado. Que, acima de tudo, a gente possa lembrar todos os dias que pais e filhos são almas em jornada, vinculadas por um compromisso de amor que atravessa séculos e muitas vidas. Que Jesus nos guie, oriente e inspire nessa missão tão grandiosa e bonita. Muita paz e muita luz a todos. Muito obrigada. Muito obrigado a todos pela presença. E os que estão assistindo online ao vivo, ou os que vão assistir depois. E agora vamos fazer a prece para aplicar o passe e para podermos ir para casa e encerrar a transmissão. Senhor Jesus, espíritos amigos,
Novamente agradecemos a oportunidade de estarmos juntos em torno das palavras do Evangelho, do Espiritismo, aqui na nossa Casa Espírita. Agradecemos a oportunidade de, nesta vida, termos tido os olhos abertos para a necessidade de trabalharmos e avançarmos o nosso lado espiritual. Pedimos aos Espíritos amigos, pedimos a Deus as suas bênçãos sobre nós, para que possamos executar os nossos compromissos da semana, de acordo com o Evangelho. Que o Evangelho esteja em nosso coração enquanto realizamos as tarefas. Pedimos pelos parentes, pelos amigos que estão em casa, que não puderam vir, que os Espíritos também cheguem até eles, derramem suas bênçãos, para que eles também possam enfrentar as suas dificuldades dessa luta. E novamente agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos reunidos aqui em mais um dia de trabalho. Muito obrigado a todos pela presença, a todos que estão ao vivo, depois vão assistir, e tenham uma boa semana. É isso aí.